20. Vamos iniciar o nosso estudo essa noite. Êxodo capítulo 20, verso de número 15. Êxodo capítulo 20, apenas o verso de número 15. Êxodo capítulo 20, verso 15. Todos acharam? Como o texto é grande, vamos dizer o contrário. Vamos ler todos juntos? O verso de número 15 é uma só voz. Não furtarás. Vamos orar? Feche seus olhos, feche sua cabeça. E a nossa irmã Mili está orando pelo estudo dessa noite. Meus irmãos, nós estamos na segunda tábua da lei que Deus deu a Moisés. A primeira tábua, ela simplificava em 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, que era relacionado ao culto. Na segunda tábua, os 6 últimos mandamentos, que é relacionado à nossa vida interpessoal, a nossa vida com o nosso próximo. E esse não é diferente dos demais mandamentos. E nós temos diante de nós, nesse versículo de número 15, sobre a proteção à propriedade privada. Então nós já vimos que em relação à nossa vida, que a vida ela é valiosa perante Deus, por isso o mandamento não matarás, e nós vimos que esse não matarás envolve muitas coisas. Foi o estudo que nós tivemos na última semana. Não é só você tirar a vida do seu semelhante, envolve muitas coisas. Nós vimos que a família também é preciosa, por isso que o mandamento bíblico é não adulterarás, e o adulterar não é somente o ato da prática, do adultério, mas desde o princípio, desde quando você imagina, quando você deseja. E nós vimos desde o início, que começa no namoro, perpassa pelo noivado, entra no casamento, no divórcio e no provável novo casamento depois do divórcio. Hoje nós vamos estudar e vamos tentar aprender e assimilar e perceber que a propriedade privada ela também é valiosa. Por isso o texto e o mandamento é de não furtarás. E eu queria meditar e estudar com os irmãos, com base no que diz a nossa confissão ou nosso catecismo maior de Westminster, que é um dos documentos que a Igreja Presbiteriana ela adota, obviamente com base nesse texto de Êxodo capítulo 20, verso de número 15. Eu dividi a pergunta, é a pergunta 141, da nosso catecismo maior, tá certo? Que é essa daí. A pergunta é a seguinte: quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? A resposta ela é comprida, ela é longa, e eu dividi ela em 2 partes, e nós vamos tentar aí meditar e aprender o que diz cada parte que está aí grifada nas 2 partes da resposta dessa pergunta. Não sei se dá para ver os irmãos lá de trás, se consegue. A letra tá boa aí, dá para ver. Pronto. Eu queria pedir aos irmãos que estivessem lendo essa primeira parte, isso é a resposta da pergunta, tá certo? Então, para entendermos, eu vou fazer a pergunta e os irmãos vão ler a primeira parte da resposta aí. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento?
livremente, conforme. Pronto, até aqui. Primeira parte dessa resposta que ela é cumprida. Olha quantas coisas envolvem o mandamento, que parece tão simples, né? Não furtarás. Mas, pastor, não furtarás engloba tudo isso. Lembrando, meus irmãos, que nós vimos desde o início que os 10 mandamentos que nós temos diante de nós é uma espécie de resumo de toda a lei que Deus deu a Moisés. Então, nesse pequeno mandamento, não furtarás, ele é um resumo de tudo aquilo que Deus falou sobre não somente pegar o que não é seu, mas até ao ponto de você desejar aquilo que não é seu. E perceba como isso envolve todos os demais mandamentos. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Texto de Êxodo. Se não abriu, abra aí, por gentileza. Êxodo capítulo 20. Olha o que diz o verso de número 17. Todos estão no texto? Êxodo 20, 17. Não cobiçarás o quê? Segundo lugar. Terceiro lugar. Quarto lugar. Quinto lugar. Os irmãos estão vendo que parece que há uma distinção entre não furtarás, que na ideia e no pensamento de muitos é só você pegar algo que não é seu, mas não é somente no ato de pegar algo que não é seu. Esse mandamento, ele sintetiza todos os demais mandamentos, porque o versículo de número 17 diz, não cobiçarás. Qual é a diferença entre furtar e cobiçar? O furtar você pega, é o ato, é visível, não é isso? E o cobiçar é o quê? É interno, é invisível. Por isso não é o pecado somente de ir lá e pegar o que não é seu, é você colocar o olho grande, como disse a nossa irmã das dores, naquilo que não é seu e desejar aquilo que não é seu. Compreendido até aqui? Esse ponto. A pergunta que surge é, veja lá na resposta do Catecismo Maior. Primeiro lugar da resposta que eu grifei aí, perceba, os deveres exigidos no 8º mandamento são, qual é o primeiro? A verdade. Por quê? Os teólogos de Westminster disseram e afirmaram que o primeiro lugar que esse mandamento nos ensina é sobre a verdade. Por quê? E aí nós vamos tentar entender. Ficou aí meio que apagado, né? Mas é justamente o primeiro ponto lá da nossa resposta do Catecismo Maior. A verdade, os irmãos estão vendo aí, dá para ver? A verdade, a fidelidade e a justiça onde? E no? O que isso quer dizer? Que um crente não pode ser desonesto em seus negócios. Parece que não compactua com o mandamento não furtarás, não é? Quando nós entendermos que o mandamento é somente ir lá e pegar. Mas perceba, a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens quer dizer que um crente não pode ser desonesto nos seus negócios. Porque quando um crente ele é desonesto nos seus negócios, ele está roubando ou furtando a outra pessoa. Um exemplo disso, bem prático, que aconteceu durante a Reforma Protestante, é de um sapateiro e de Martinho Lutero. Conta-se que um sapateiro foi alcançado pela pregação, foi convertido pelo Espírito Santo, se converteu ao Evangelho, e esse sapateiro procurou Martinho Lutero e fez a seguinte pergunta: ora, pastor, eu fui alcançado pela pregação e eu agora sou nova criatura. Como eu devo agir no meu trabalho para demonstrar que eu sou uma nova criatura? E a resposta de Martinho Lutero em relação a essa pergunta foi a seguinte: faça o melhor produto que você puder e venda no preço justo. Ou seja, não cobre demais naquele produto que você fez. Faça o melhor produto que você puder e cobre o preço justo. Aplicando para as nossas vidas e para o nosso contexto,
particularmente no período da pandemia que nós vivemos, onde por conta da escassez dos produtos, os preços fizeram o quê? Subiram ou desceram? Subiram. E muito, né? Inclusive, para nossa tristeza e para a quebra desse mandamento, do 8º mandamento, não furtarás, muitos crentes, comerciantes, no período de pandemia, fizeram o quê? Aumentaram os valores dos seus produtos. Eu queria convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias, todos juntos, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Verso 10 ao verso 14. Lucas, capítulo 3, versículo de número 10 ao versículo de número 14. Nós temos a ordem, o mandamento, não furtarás, e agora nós temos na prática. Lucas, capítulo 3, verso 10 ao verso de número 14. Todos acharam? Começa com uma pergunta, né? Uma interrogação. O contexto dessa passagem aqui é que a multidão ou as multidões estavam dialogando com João Batista em relação a como eles deveriam praticar a sua fé depois do batismo. E aí João Batista responde, verso de número 10. Então as multidões o interrogavam a João Batista, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Verso de número 11. Respondeu-lhes. Qual a resposta? Verso 12. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Resposta? Verso 14. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Qual a resposta? Está na prática aqui, não está? Em primeiro lugar, quem tem comida, estoque. É isso que João Batista disse? Não. E o que fizemos na pandemia? Eu falo fizemos, né? De maneira geral, envolvendo toda a humanidade. Estocou. Tinha gente passando fome na pandemia. Tinha comerciantes aumentando o preço ou os valores dos produtos. E tinha pessoas estocando a comida. Hã? É triste, meus irmãos, olhar para esse mandamento, o 8º mandamento, não furtarás, e saber que muitas pessoas estavam furtando o ar de outras pessoas. Quando as pessoas iam ser internadas nos hospitais e não tinham balão de oxigênio. E quando tinham, era o valor superfaturado. E pessoas estavam estocando para que quanto menos tivesse, mais eles pudessem aumentar o valor. E quantas pessoas não morreram na pandemia? Por falta de oxigênio nos hospitais. Quebrando esse mandamento. Inclusive alguns crentes também. Certamente os irmãos vão lembrar que no período da pandemia, você ia no supermercado ou no mercadinho e as prateleiras estavam vazias. E os valores aumentando cada vez mais. Aí nós olhamos para os nossos dias. Mudou, irmãos? O que é que os irmãos acham? Mudou. Você vai num posto de gasolina, a gasolina é um preço hoje. Você vai amanhã, ela está mais cara. E aí a desculpa é a seguinte: não, a gasolina, o álcool aumentou o preço, então os caminhoneiros vão ter que aumentar o frete, que aí vai ter que aumentar os alimentos no produto final, que é na prateleira do supermercado. Aí os irmãos vão lembrar, por exemplo, de um tempo em que um pacote de café custava quanto? Quem lembra aí? Não, R$10 já é ouro. Mas não era?
Isso. Aí você vai no supermercado hoje. Quanto está um pacote de café? É? Os irmãos percebem? Isso vai quebrando esse mandamento. Aí a desculpa é lá de trás. É porque o álcool aumentou, o frete aumentou, a safra diminuiu, e aí sempre vai correndo atrás de desculpas para extorquir. Essa é a palavra certa. Extorquir o cliente ou o cidadão brasileiro. Você hoje vai ao supermercado e você não faz a feira que você fazia antes. Faz? Você vai e recebe um salário mínimo hoje. Um salário mínimo dá para quê hoje? 1.512, 18, pronto. 1.518 reais. Você faz o que com 1.518 reais hoje? Para passar um mês. 1.518 reais, você faz uma feira para passar um mês? Aí você vai pagar as contas de casa, né? Aí tem os especialistas em finanças, né? Sempre aparece nesse tempo, não é? Vai fazer entrevista especialista em finanças. Aí diz o seguinte: todo brasileiro deve ter uma reserva de emergência. Não é isso? Como? 1.518 reais. E a cada dia aumenta mais os valores, não é? Aumenta mais. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o não furtarás nos afirma que nós devemos viver na verdade, praticando aquilo que é fiel, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, do nosso irmão Clóvis, que pega um produto lá com o fornecedor e ele não poderá aumentar o valor para ter uma arrecadação. Esse não é o ponto. O ponto é quando você arrecada, quando você aumenta demais. Quando você é ambicioso demais, é avarento demais, e você não se preocupa com aquela família que vai passar necessidade pela ausência daquele produto, porque você aumentou demais o seu lucro em relação àquele produto final. Sim. Aí, principalmente os irmãos, né? Talvez os irmãos conheçam aquelas pessoas que ficam em grupo de WhatsApp, que manda todo dia, manda promoção, né? Aí as pessoas recebem a promoção no celular. Supermercado tal, café está no tal preço. Supermercado tal, arroz está em tal preço. Aí as pessoas ficam: ei, tem a promoção, onde vai ser agora? Você recebe o salário e eu já sei para onde eu vou, porque lá está mais barato. Não, mas não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. E aí você percebe, não falando de governo A, de governo B, a questão não é essa. A questão é que, particularmente o brasileiro, ele paga imposto demais. Ele é extorquido. Essa é a palavra certa. Eu vi essa semana, ou foi semana passada, uma reportagem, um posto de gasolina lá na região sul. Eles estavam fazendo um dia de promoção do combustível. Qual era a promoção do combustível? Eles zeraram a questão dos juros, a questão dos impostos, e passaram aquele dia vendendo a gasolina sem nenhum imposto. A gasolina era vendida a menos de R$3, sem imposto nenhum. Foi só um dia. Os irmãos já percebem que a fila era grande, né? Lembrando da pandemia, eita, vai faltar combustível no posto. A fila era imensa, os irmãos lembram? Tinha gente que ia lá, enchia o tanque, ainda levava os garrafões para encher de gasolina com medo de faltar. E nós, como cristãos, meus irmãos, nós não podemos agir dessa maneira, porque nós estamos furtando o cliente, nós estamos furtando o próximo. Nós devemos, aqueles que trabalham em comércio, eles devem estipular o valor, e aquele valor não deve ser supervalorizado em relação ao seu produto final. Eles não podem extorquir as outras pessoas. Por quê? Porque o crente anda na verdade. Dúvidas?
ser entrado. A gente vai ver aqui na continuação da resposta. São duas perguntas, na verdade. 141, ela tem os deveres, e 142, elas têm... Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui. 142, os pecados proibidos. Aí entra nessa questão aí. É a segunda pergunta, 142. Eu espero chegar lá. Tá certo? Mas aí me lembre, se eu esquecer de trazer esse ponto aí. Alguma outra dúvida, irmãos? Deu para compreender aqui? Um crente não pode ser desonesto nos seus negócios. Tranquilo até aqui? Segundo lugar, vou passar aqui os irmãos. A restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos. A doação e a concessão de empréstimos. Eu vou falar de trás para frente, certo? Para que os irmãos possam entender. Primeiro, sobre a doação e concessão de empréstimos. Os crentes não podem emprestar dinheiro com juros abusivos. O ideal, obviamente, seria que você pudesse doar. Que você tivesse condições de ajudar aquela família que está necessitada. Esse seria o ideal que nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 2. Eles distribuíam o que arrecadavam entre si. Esse é o ideal. Mas certamente nem todos nós podemos doar. Mas o que nós não podemos é emprestar a juros exorbitantes. Pronto, eu ia falar agora, irmã. Não tem condição não, eu vou prender a irmã. Vou botar no... Não dá para ser agiota, não é? Crente sendo agiota, hein? Você imagina um crente na ceia. Imagina um presbítero agiota. Na hora que está na ceia aqui distribuindo os elementos, aí vê o irmãozinho que está devendo a ele. Aí diz, eita, você está me devendo, né? Aí na hora de participar da ceia... Imagina um presbítero sendo agiota, vai entregar a ceia, aí o irmãozinho pega a ceia de cabeça baixa, né? Tímido, encabulado, está devendo ao agiota, e o agiota é presbítero. Aí o presbítero tem a oportunidade de pregar no púlpito. Imagina ele pregando em Malaquias, né? Vocês estão me roubando. Não pode ser, meus irmãos. Não pode ser agiota. São duas coisas totalmente diversas. Ela não se mistura. É um crente que é agiota. De outro lado, nós temos crentes que emprestam e não são agiotas no nome, né? Mas na prática agem como agiota. Está lá os juros exorbitantes. E existe? Existe. Bancário existe. Não. Porque o bancário, para a lei trabalhista, né? O bancário, ele é, por exemplo, gerente, ele é quem trabalha no banco em si. Aí não seria bancário, seria banqueiro, né? Que é o proprietário mesmo. Aí vai de quê? Ele vai seguir na cultura. E qual é a nossa cultura nos nossos dias? É sempre ter mais. Sempre ter mais. Por isso que emprestam a juros exorbitantes. Você vai financiar uma casa, por exemplo, ou um carro, um veículo. Ao final do financiamento, você pagou quantas casas? Duas. Né? Por quê? Por que você pagou 2 casas ao final do financiamento? Por causa dos juros. Por causa dos juros. Aí quem financiou casa já, e você já viu quanto é para amortizar aquela prestação. Vamos supor, uma prestação de R$1.000, um número fechado. Você está lá pagando R$1.000, ao final do seu financiamento você pagou 2 casas ou 2 veículos. Mas você já viu quanto fica o valor para amortizar aquela mensalidade? A mensalidade, ou a prestação, né? Mensalidade, a parcela é R$1.000. E você vai olhar quanto é para amortizar, fica R$100. R$100. Um exemplo bem prático é no financiamento da minha casa.
Eu pago cerca de 1.200 por mês. E eu fui olhar quanto era para amortizar, R$ 120. 10% do que eu pago hoje. E o restante? Juros. Juros. Por isso que nós pagamos 2 vezes mais ao final. Mais uma vez, por quê? Por causa da avareza, do querer sempre mais. Aí, como nós invertemos, né? Começamos do final, sobre a questão do empréstimo. É isso mesmo? Eu ia falar no final. Deixa eu ver se é isso mesmo. Faça eles. Não, deixa eu voltar. É isso mesmo. Certo? Aí eu pedi para os irmãos abrir, ainda em Lucas, quem tiver aberto aí, Lucas capítulo 19. Verso 8 apenas. Lucas 19, verso de número 8. Lucas 19, verso 8. Vamos ler todos juntos? Quem encontrou? Todos encontraram? Bem. Lucas 19, verso de número 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, devolvo metade dos meus bens. E se você percebe que Zaqueu era banqueiro, né? Não é bancário, não. Bancário é quem trabalha. Zaqueu tinha muito dinheiro, né? Zaqueu é daqueles crentes. Ainda não era crente, né? Mas é daquele tipo de, eu empresto 1.000 por 3.000. Vai? Zaqueu, estou aqui. Mas aí, meus irmãos, quando o evangelho alcança o nosso coração, há uma mudança de vida drástica sobre aquele que foi alcançado pelo evangelho. Jesus estava na casa de Zaqueu. Zaqueu foi alcançado pela graça do Senhor, e ele diz o seguinte: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, ora, sabe que eu sabia que tinha defraudado, não tinha? Sabia? Sabia. É como se ele dissesse: eu vou distribuir metade dos meus bens. E se alguém disser: ó, naquele dia lá eu paguei um juros abusivo, se alguém disser isso, Zaqueu afirma e resolve: eu irei restituir 4 vezes mais. Pergunta, vou pegar uma água aqui. Pergunta, isso acontece nos nossos dias? O governo já restituiu você alguma vez? Quem confia? É? A Caixa Econômica já restituiu o valor dos juros da sua casa? Já, Ionara? Não? Tá esperando o quê? Segura na mão de Deus. É? Amém, a gente tem que ter fé. Essa é a fé que a gente tem que ter, né? Confiar que Deus vai ouvir a nossa oração. Mas, meus irmãos, via de regra, nós não vemos isso acontecendo nos nossos dias. Nós não vemos isso. Pelo contrário, é cada vez mais imposto, mais imposto, mais imposto. Né? Mais imposto. Alguma dúvida até aqui? Comentários? Não? Vamos seguir. Segunda parte aí da primeira pergunta ainda. A pergunta é 141. Vou fazer a pergunta e os irmãos respondem aí a segunda parte.
Quais são os deveres exigidos no oitavo mandamento? Dois pontos que eu marquei aí, para que a gente possa estudar nessa noite. Primeiro ponto, está marcado aí, o cuidado e o empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são quê? E convenientes para o sustento da natureza. Guardar, adquirir, guardar, usar e distribuir as coisas necessárias. O que isso implica dizer que o crente não pode ser avarento. Você conhece algum crente avarento? Que ama o dinheiro? Que mata e morre pelo dinheiro? Ninguém toque no dinheiro dele, na riqueza dele, no carro dele, na casa dele, ninguém toca. É o meu bem, minha propriedade, minha aquisição. Aí eu queria convidar os irmãos a abrir 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 8 ao verso de número 10. 1 Timóteo, capítulo 6, capítulo 6, verso 8 ao verso de número 10. Primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 8 ao verso de número 10. Acharam? Encontraram? 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 8 ao verso de número 10. Paulo diz o seguinte, verso 8. Vamos ler todos juntos? Verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir. Vamos parar um pouquinho aqui. Você conhece pessoas que não são contentes com o que tem? Só faz reclamar. Reclama da casa, reclama do carro, reclama da roupa, reclama da comida, reclama da esposa, reclama do marido, reclama do trabalho. Você conhece pessoas assim? Tudo dele é reclamar. Isso vale para os filhos também, não é? Quando mamãe faz o almoço e você reclama. De novo, feijão com arroz de novo. Aí o que muitas vezes os filhos esquecem é que há pessoas que não têm nem feijão, nem arroz para comer. Sejamos sinceros, a nossa geração é muito ingrata, não é? Muito ingrata. Há um tempo atrás, se tivesse um prato de cuscuz com o mais conhecido bife do olhão, nós daríamos graças a Deus porque temos. Não é? Quantos aqui já comeram cuscuz com bife do olhão? Alguém morreu? Alguém ficou em depressão? Não. E era para agradecer porque tinha. Não é? A irmã Lourdes comeu muito, irmã Lourdes. Ah, irmã Lourdes. Sim. Sim. Vai aumentando, né? Os juros.
Mas perceba, meus irmãos, olhe novamente o texto, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora eu preciso abrir um parênteses aqui, porque Paulo não está dizendo para a gente ser preguiçoso. Tá certo? Uma coisa é você ser contente e grato ao Senhor por aquilo que você tem. Outra coisa é você ser preguiçoso. Como assim? É você não querer galgar sempre crescer profissionalmente. Se você tem condições de estudar, de se profissionalizar, faça. Isso não é pecado. E eu vou repetir novamente para os filhos. Vai ficar gravado e as mães mandem lá para os filhos. Se você tem condição de estudar, estude. Se você tem condições de se profissionalizar, corra atrás. Não é pecado. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ser contentes com aquilo que Deus já nos deu. Mas isso não nos faz pessoas preguiçosas de não querermos crescer, estudar, avançar e se profissionalizar. Nós precisamos, uma coisa é você ser contente, outra coisa é você estar na comodidade e não querer avançar e crescer. Diga lá das dores. É isso. Perfeito. Nós não temos tempo, mas tem muito texto para... Eu vou deixar para um próximo estudo, né? Falar sobre preguiça num culto de doutrina. Aí nós vamos ver o que Paulo diz quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo diz o seguinte: aquele que não trabalha, não coma. Quer comer? Trabalhar. O trabalho é digno. O trabalho é digno. Não é maldição do pecado. Já havia o trabalho antes da queda. Só que o trabalho era mais prazeroso do que é hoje, obviamente. Mas o trabalho é uma bênção. E Salomão vai dizer, escrevendo a Provérbios, vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. Né? Você vê a formiguinha lá, né? Seu trabalhinho, todo dia, o dia todo, está lá. E você... né? Mas está lá no trabalhinho dela. E aí vem o inverno, olha, e eles estão lá bem tranquilos. Tá certo? Então, o crente não pode ser avarento. O crente não pode... E aí percebam, meus irmãos, como nós podemos aplicar isso em nossos dias. Por causa de dinheiro, muitas famílias têm se destruídas. Pais que não têm tempo mais para os filhos porque trabalham dobrado. É só trabalho e extra. E como nós conhecemos, bico, vai arrumar um bico para ter mais dinheiro, para colocar mais coisas em casa. E por causa de dinheiro, pessoas deixam de frequentar a igreja. Por causa de dinheiro, pessoas abandonam o ministério. Você sabia disso? Pessoas que dizem o seguinte: eu não tenho tempo, pastor, para servir a Deus na igreja. Por quê? Porque eu tenho trabalho. Eu não estou falando que você vai abrir mão, pedir demissão no seu trabalho para estar 24 horas na igreja. Esse não é o objetivo. Mas quando você tem a oportunidade de estar numa terça-feira à noite, por exemplo, e você prefere fazer bico para ganhar mais. Isso. Ao que, um exemplo muito prático, não vou falar o nome, mas houve um homem, já um senhor de idade, ele tinha apenas um filho. Ele trabalhou toda a sua vida para dar o melhor para o filho. Tecnológico, roupa de marca, carro do bom e do melhor, comida de restaurante caríssimo. Isso não é pecado, tá, irmãos? Isso não é pecado. Se você pode, invista na vida do seu filho. Só que o pai, ele trabalhou tanto para dar o melhor àquele filho, por ser filho único, que ele não tinha tempo para sair com o filho. Ao que o filho faleceu, e no dia do velório, aquele homem diante do caixão do filho pediu perdão ao filho. Meu filho, me perdoe, porque eu não lhe dei a melhor coisa que você poderia receber, que era a minha presença. Só que o filho ouviu? Por quê? Era tarde demais. Às vezes nós negligenciamos o nosso filho, o nosso cônjuge, a nossa família, o nosso casamento,
Às vezes nós não ouvimos o nosso cônjuge, não caminhamos juntos, não oramos juntos, não compartilhamos ou partilhamos a dor juntos, porque uma das partes não tem tempo, porque só trabalha pela avareza. E perceba como isso é diabólico. Eu quero dar ao meu filho o que eu não tive na infância. Isso é diabólico, irmãos. Sabe por que é diabólico? Porque nós, pais, estamos gerando uma geração, estamos ensinando uma geração a amar mais as coisas. Vou dar o melhor celular ao meu filho. Por quê? Porque eu não tinha um celular. Mas o seu filho vai ler a Bíblia? Vai orar? Vai vir aos cultos? Não, ele vai querer mais entretenimento naquele celular. Ele vai rejeitar as coisas do Senhor. Aliás, se os pais rejeitam, quanto mais os filhos. Se os pais não priorizam o reino de Deus, a sua justiça, se os pais não leem Bíblia, não oram, não frequentam os cultos nas oportunidades que têm e preferem aproveitar as oportunidades para ganhar mais dinheiro, os filhos vão ver isso e vão querer amar a igreja? Não. Aí depois o pai vem para a liderança da igreja e, pastor, não sei o que eu fiz, mas o meu filho hoje não quer mais a igreja, não quer servir ao Senhor. A questão não é o que você fez, a questão é o que você não fez. Nós não podemos ser pais ausentes na vida dos nossos filhos. Os heróis dos nossos filhos não podem ser Neymar. Os heróis, as heroínas das nossas filhas não pode ser a Barbie. Então, deve ser os pais. Nós devemos ser exemplos para os nossos filhos. Isso. Tá certo, irmãos? Compreenderam aqui o primeiro ponto? Deixa eu passar aqui, nem passei. Passa aí, Júlia. Aí, pronto. Terceiro ponto é o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza. Tendo o que comer, o que beber, estejam contentes. Mas Paulo continua, né? Nós nem lemos. Versículo 9. 1 Timóteo 6, agora o verso 9. Ora, diz Paulo, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências. A palavra no grego concupiscências é a palavra para desejos, ou seja, e desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Verso 10. Todos juntos, vamos lá? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. São pessoas que não conseguem dormir em paz. O presbítero Valber falou ali sobre os banqueiros. Você acha que um banqueiro dorme a noite toda? E deixa eu aplicar, não vou falar o nome não, porque ele está transmitindo, aplicar para os nossos contextos aqui em Campina Grande. Você lembra num tempo de uma riqueza chamada criptomoeda, que recorreu em nossa cidade e se alastrou para todo o Brasil? Criptomoeda, pessoas pensaram que ia ficar o quê? Agora a irmã Maria José acertou. O que teve de gente vendendo carro, casa. Você imagine, você luta toda uma vida para conseguir conquistar um bem, seja uma casa ou um carro. Você conquista aquele bem e aí vem alguém e diz, olha, os juros, olha a ambição, olha o mandamento. Os juros vai ser tal. Aí as pessoas arregalham o olho, né, como nós dizemos. Abre o olho. Agora eu vou ficar rico, sem trabalhar. Essa foi a promessa, não foi?
Eu vou lhe dar os juros. E aí muitas pessoas colocaram no coração, agora eu vou ficar rico sem trabalhar, eu vou ficar só recebendo em casa. O que teve de gente pedindo demissão. Eu trabalhei em uma empresa chamada TES. E na TES tinha muita gente pedindo demissão. Por quê? Queriam pegar o dinheiro do FGTS e investir em criptomoedas. Por quê? Eu não vou trabalhar nada, acordar 4 horas, 5 horas da manhã, para vir para TES, trabalhar até 2 horas da tarde, nada, eu vou ficar em casa. Pediram demissão, foram demitidos, pegaram todo o FGTS e investiram em criptomoedas. Qual o resultado, irmãos? Ficaram ricos? É o que Paulo está dizendo. Parece que Paulo está escrevendo no tempo da criptomoeda, não é? O verso 10, porque o amor ao dinheiro, a gente poderia trazer isso, porque o amor à criptomoeda é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Como é que estão hoje os que investiram na criptomoeda? Atormentados. Tiraram a vida. E aqueles que não tiraram a vida estão atormentados. Por quê? Porque ficou a dívida. Teve gente que pediu dinheiro emprestado para investir lá, porque os juros de lá ia pagar os juros do empréstimo e ainda sobrar para ele. Mili. Sim. Eita. Sim. Isso. Tá bem. É. Olha, tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí eu pergunto aos irmãos, diante disso aí. Diante disso aí, eu pergunto aos irmãos. Nós temos tempo para ler Bíblia e orar, não? Diga lá para as pessoas. Eita, Thaís está chorando, ela investiu, foi? Criptomoeda. É, sim. Sim, certo. É, que é justamente o ponto. A gente pega. É. Porque aí a gente vai pegar, por exemplo, a poupança. Tem muita gente que investe na poupança, não é? Deixa lá guardado uma poupança, numa urgência. Vai rendendo aquele valor. Rende pouco, né? Obviamente, né? Rende mínimo. Mas, 5 centavos. Mas é um rendimento. Tá certo? Mas o ponto aqui, irmãos, para a gente não perder a linha, né? Senão a gente passa aqui do horário e os irmãos puxam minha orelha depois. O ponto é que a gente não pode ser avarento. Ó, tá vendo a imagem aí? O que teve de gente que recebeu as contas do emprego. Aí quando foi lá no banco, viu os zeros, né? 000. Tem um número na frente e um monte de zerinho depois. Aí pegou o dinheiro dessa ganância e disse, agora eu vou ficar rico, eu vou investir em criptomoeda. Você sabia que teve um pastor, nessa época, um pastor, não presbiteriano, mas ele disse o seguinte, no culto da reunião, né? No culto. Ele disse o seguinte, irmãos, a partir do próximo ano, se tudo der certo, a nossa igreja vai começar a receber dízimo através de criptomoeda. Olha mesmo. Estava crescendo, né? E os juros é lá em cima.
Olha o pastor. Aí, nesse interim desse ano, que ele falou isso, aí veio o que veio, né? Toda a situação, eu não vou falar, está transmitindo aqui, mas toda a situação que nós já sabemos. E aí o pastor voltou atrás e disse, irmãos, eu pensei bem, e a gente não vai mexer com esse negócio de criptomoeda, não. Vamos ficar nosso dízimo aqui mesmo e oferta do jeito que está mesmo, está bom demais. Certo? Mas que tinha pedido para falar? Sim, liga lá. Parece que Paulo estava escrevendo da. Eu ia tomar água, mas não tem água aqui não. Depois na pergunta dessa, eu ia tomar um copo de água aqui, mas não tem. Meu Deus. Vamos voltar, irmãos, para cá, porque senão a gente muda o assunto. Isso aí, pastor, crente pode fazer pé de meia, crente pode jogar no treguinho, e crente pode mega sena. Isso aí é outro estudo, né? Senão a gente acaba perdendo aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu tenho 15 minutos, se eu passar do horário é culpa dos irmãos. Vamos lá. Pronto, quarto lugar. O meio lícito de vida e a diligência do mesmo. Diligência do mesmo. O que esse ponto quer dizer, de maneira resumida? O meio lícito de vida e a diligência do mesmo. Isso quer dizer, meus irmãos, que um crente não pode trabalhar de maneira ilícita. Eu acho que está bem prático aqui, né? O que é trabalhar de maneira ilícita? Duas pessoas. Clandestino. Você sabia que tem crente está aposentado, está recebendo aposentadoria, mas que está trabalhando? Mas é errado. Irmãos, vamos entender esse ponto? Você sabia que isso é pecado? Ganância. Meus irmãos, a Bíblia diz que não furtarás, e tem crente roubando, furtando. Você sabia que isso é pecado? É um trabalho ilícito. Você está furtando a vaga de outra pessoa. Não, se ficar trabalhando licitamente, ou seja, você está lá de carteira assinada, está trabalhando, está cumprindo, e é o segundo ponto, é a diligência do mesmo, ou seja, você está dando um bom testemunho, está cumprindo a sua carga horária, ok. Agora você está aposentado e continua trabalhando na ativa em uma determinada empresa e recebendo os dois, você está pecando. Sim, tem a opção, mas tem casos de crente que nem procura saber essa opção. É a ganância. Está trabalhando e recebendo aposentadoria e nem escolheu essa opção. Está lá por conta do dinheiro. Liga lá, Ian. Não, aí a gente vai entrar em casos e casos. O ponto que a gente está tratando aqui é de pessoas que se aposentaram, né, que foi forçada a aposentar. Por exemplo, a gente fala de aposentadoria e vem logo à mente pessoas idosas, né? Não é essa ideia? Você sabia que tem pessoas que têm deficiência e são aposentadas e que estão trabalhando? Aí percebe que é um erro, que é um pecado.
Por quê? Porque para o governo você é incapaz de trabalhar. Aí o governo está lá, todo mês depositando o dinheiro. Mas a pessoa está falar a linguagem, por debaixo dos panos, ele está trabalhando escondido. Por quê? Porque no dia em que descobrirem, o que é que ele perde? O benefício. Pronto, olha. Sim. Sim. Ó, irmãos, perceba que nível de falta de intelecto a nossa geração chegou. Tem casos de mulheres dando entrada para receber o Bolsa Família com bebê reborn. Tem. Eu já passo. Perceba que nível de raciocínio está faltando nesse povo. Uma mulher que deu entrada com um advogado, querendo receber alguma coisa trabalhistas. Fugiu o nome. Não é. Fugiu a palavrinha. Alguma coisa trabalhista. Entrou na justiça porque ela queria receber, não sei se era abono trabalhista, alguma coisa. Tá certo? E qual era a desculpa? É que ela teria que dar atenção integral à sua filha. Quem era a filha dela? Um bebê reborn. Mas eu já passo para. Deu certinho que tem a psicóloga hoje. Mas olha só, a mulher quer ganhar dinheiro. E o advogado quer ganhar o quê? Os dois querem a mesma coisa. Tem um produto para dizer, olha, está aqui, eu tenho que ser uma mãe integral, né? Tem que ser uma boa mãe. Talvez, irmãos, o que a nossa geração precisa é se equilibrar nisso. Ser mais equilibrada. Porque a gente acaba dando ibope a quem não deveria dar. Psicóloga, ajuda aí. Sim. Sim. É. A questão em si não é o valor. A gente nem tratou sobre valor. A questão em si é você declarar, por exemplo, o exemplo que eu usei, de uma pessoa deficiente. Se uma pessoa está deficiente e para o governo entende que aquela pessoa é incapaz de trabalhar e ele paga para aquela pessoa e a pessoa deu entrada na aposentadoria por invalidez. Entendeu a lógica aqui? A pessoa dá entrada na aposentadoria pela invalidez, consegue essa aposentadoria, mas por debaixo dos panos ele trabalha em oculto. Aí é pecado. Aí é pecado. Porque ele não quer assinar a carteira, por quê? Porque no dia que assinar, ele pede. Entendeu? Olha o medo aí. Aí eu entro em outro pecado que acontece muito,
e eu particularmente já acompanhei um caso desse, não aqui, de uma mulher que era uma mulher que queria morar junto com um homem. Ela era viúva até aí, mas ela não queria casar com esse homem, queria apenas viver junto. E eu fui conversar com ela no gabinete certa vez. E ela disse: pastor, eu sei que é pecado, morar junto é pecado, tem que casar. Mas se eu casar, eu vou perder a pensão. Entendeu? E aí, psicóloga? Hã? Não pode. Casa ou vive junto? Aí como é que casa e a documentação não vai para o cartório? Se for para o cartório, perde. Ou não casou. Casou só no religioso e não no civil. Né? Essas questões. O presidente Valbo tinha perguntado. Ah, é. Isso. O que aconteceu, acho que foi antes da pandemia, aconteceu do INSS fazer um pente fino. Né, e descobriu que tinha muita gente que estava recebendo e trabalhando. Aí cortou. Né? Se eu não me engano, é o Bolsa Família, né? Se sim, certo. Não, nem foi. Para devolver. Sim, é. Aí tem esses casos, né? Que são mais restritos e a gente não tem tempo para falar de caso por caso. E aí a gente tem que falar mais, de maneira mais panorâmica, né? Mas aí é bom que hoje a gente tem uma psicóloga e tem um advogado. Então deu certo. Né? Mas vamos passar rapidamente. Eu acho que não vai dar tempo de a gente chegar na pergunta 142, não. Mas vamos lá. Passa aí, Júlio, por favor. Pronto. Ainda resposta da 141. Não vai dar tempo, não. Mas vamos lá. Eu faço a pergunta e o irmão responde, tá certo? Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Resposta? Pronto. Essa última parte a gente já vimos, né? O esforço por todos os modos, justos e o quê? Lícitos. Isso daqui, tranquilo? A gente acabou de ver. Ficou alguma dúvida em relação a esse ponto? Aí eu queria começar do começo, né? A gente já viu o finalzinho lá, então vamos dar para resumir ali. Em primeiro lugar, a frugalidade. Alguém sabe o que é frugalidade? Hã? É o contrário.
Hã? Passa aí, Júlio. A pergunta é: você não pode ser frugais. Frugalidade significa ostentação. Logo, você não pode não pode se ostentar do que tem. É o contrário, certo? Frugalidade, Mili, é o contrário de humildade. Você não pode se ostentar. É justamente o que você não deve. Quais são os deveres? Você não pode ser frugais. Ou a frugalidade. Ou seja, não pode ter uma vida de ostentação, que significa você parecer ser o que não é. Agora deixa eu perguntar, você conhece crente que parece ser uma coisa, mas não é? Que parece, que mostra ter aquilo que não tem. Você está devendo na praça, mas está com um carro de luxo. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, pode ter um carro desse? Mas tem crente que ostenta, não é? Tem crente que chega rebaixando os outros, humilhando os outros. Ah, eu tenho, mas você não tem. Entra. Sim. Então, por que ele mostra uma família perfeita, entre aspas? Porque ele quer ostentar o que ele não é. A gente fala muito sobre ostentar a questão de materiais, né? Bens materiais, como está aí o avião lá atrás, fazendas e gados. Os irmãos viram, está transmitindo, mas tem um certo apóstolo aí, que ele mostrava e ostentava ter fazendas, gados, mas estava na igreja lá no culto pedindo 100 ofertantes de R$1.000. Não está transmitindo. Mas não pode falar não. Não pode falar o nome não, é porque ninguém conhece. Né? Por que, meus irmãos? Percebam, porque Jesus era humilde e simples. Jesus andava de sandália. Jesus comia publicano e pecador. Jesus não comia nos palácios. Andava com os humildes. Ele mesmo vai dizer, nós não temos tempo, vou finalzinho aqui. Jesus disse em Mateus capítulo 12, capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e encontrareis descanso. Como tem crente orgulhoso. O crente não pode ser frugais, ou seja, ele não pode ostentar uma vida que ele não tem. Aí tem crente besta, não tem? Faz conta em cima de conta, atropela tudo, fica até o pescoço de conta, mas está ostentando a roupa nova. É antibíblico, que quebra o preceito, que quebra o mandamento. Sim. Depois a irmã me mostra o versículo.
Passa aí, Júlia, por favor. Pronto, sexto e último lugar. A gente vai ficar devendo aqui a pergunta 142. Mas a 142 é um resumo do que a gente viu até aqui, certo? Último lugar, o impedimento de demandas forenses necessárias à fiança. Ou outros compromissos semelhantes. O que isso quer dizer? Não. Isso quer dizer que o crente não pode colocar outro crente na justiça comum. Teve um caso, bem rápido. Teve um caso de uma irmã de uma certa igreja, de uma certa denominação, e essa irmã ela era zeladora da igreja. Só que ela limpava a igreja, organizava a igreja, só que não tinha carteira assinada. Mas ela estava lá toda semana limpando a igreja. Chegou um pastor novo. E o pastor disse: minha irmã, Deus abençoe. A irmã não vai mais ficar na zeladoria da igreja, por N motivos. E aquela irmã saiu mal. O que ela fez? Colocou a igreja na justiça por indenização pelo tempo que trabalhou na igreja e ninguém assinou a carteira dela. E ela tinha como comprovar, não é? Porque tem foto dela limpando a igreja, a igreja sabia que ela era a zeladora da igreja, todo mundo sabia, então testemunha tinha vontade, não é? E aí o que fizeram? O pastor chamou ela, conversou com ela, mas ela não abriu mão não. E aí os advogados, né, de ambos os lados conversaram e fecharam um acordo dos dois. Por isso que o não furtarás inclui isso. Por fim, eu queria que os irmãos abrissem comigo 1 Coríntios capítulo 6. Para os irmãos entenderem que isso não é de hoje. Sim. Sim. Deixa Paulo responder. 1 Coríntios 6, verso 1 ao verso 7. Para não ficar nas minhas palavras, né? Todos acharam aí? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 a verso 7. Eu concluo aqui o nosso estudo. Coríntios 6, 1 a 7. Aventura-se, Paulo diz, 1 Coríntios 6, verso 1 ao verso 7. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante uns injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo. Aí vem a resposta à pergunta do presbítero Val. Não há, porventura, nem ao menos quantos? Dentre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo
contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. Verso 7, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Aí, pegando a pergunta do presbítero Valber, pastor, mas se não tiver concordância entre as partes, mas não existe nenhum líder, nenhum crente dentro da igreja que possa auxiliar isso. Nenhum. Sofro o dano. É o que Paulo diz. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vocês. Só existir briga, confusão entre vocês, a tal ponto de você levar isso para a justiça comum, para ser julgado pelos ímpios, pelos incrédulos. Aí eu passo para a irmã Simone. Aí fica imaginando a cena de um juiz pegando uma causa dessa, uma irmã colocando a igreja na justiça. Aí o juiz incrédulo dizendo, olha aí os crentes. Não é? Aí pode dizer o seguinte, sofro dano, sofro a injustiça. Irmã Simone, e eu concluo, tá, irmãos? Não vai ter como a gente passar. Passa aí, Júlia. Não vai ter como a gente entrar aí na pergunta 142, mas é um resumo aí daquilo que nós vimos na 141. Irmã Simone. Sim. Certo. Certo. Se não, certo. Eu entendi o acordo. Certo. 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 Bem. Certo. Bem. Tá. Sim. É. Isso. É. Aí vai quebrar a palavra de Jesus, disse que a palavra do crente deve ser o quê? O que passar disso é do maligno. Se tem um acordo, então tem que cumprir aquele acordo até o fim. Agora, se não tem um acordo de assinar a carteira, a igreja não é obrigada a pagar FGTS ao final, né, do serviço daquela pessoa, seja ela quem for. Seja ela quem for. Dúvidas, irmãos? Como os irmãos viram aí, não deu tempo da gente ver a pergunta 142. Vai ficar, quem sabe, futuramente, a gente vê. Semana que vem, 9º mandamento. Se Deus permite. Vamos ficar de pé? E a gente pensando, não furtarás, ou seja, não roube a caneta do seu irmão. Né? Devolva a caneta do departamento infantil. Vai muito além do que isso, né? Meus irmãos, a gente só pode concluir pedindo a graça do Senhor. Pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Porque, mais uma vez, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Né? Vamos orar? Convidar o presbítero Valber para encerrar. Estarei impedindo a bênção logo depois.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repouse, Pai, sobre o teu povo que aqui se reúne nessa noite, bem como também se encontra espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Bom retorno, meus irmãos. Que Deus abençoe.